Olá pessoal, rapaziada que fez a prova da PM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no último domingo, né? Eu tô aqui junto com outros professores, a gente tá para corrigir as questões referentes às matérias que a gente deu em sala de aula, né? Para os meus alunos, aqueles que tiveram aula comigo, eu tenho absoluta certeza que eles foram muito bem. Por quê? Porque todas as questões de legislação de trânsito que apareceram na prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estavam presentes aonde? Nas nossas aulas. Inclusive, muitas delas, tá, foram efetivamente e exaustivamente faladas em salas de aula. Na verdade, todas elas, né? A gente vê que dentro das 5 questões que apareceram sobre legislação de trânsito, massivamente em sala de aula eu bati nos pontos, certo? A gente vai corrigir que prova aqui, já que foram provas distintas, né? De feições diferentes. A gente vai corrigir aqui a prova amarela, tá legal? Então pode ser que a sequência de questões que apareça para você não seja a mesma, mas no final das contas vai dar no mesmo se você pegar as correções referentes àquela determinada questão, tá legal? Então vamos lá. Primeira questão de trânsito foi a questão de número 26 e dizia assim a questão. O artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro diz que a cassação do documento de habilitação dar-se-á. Aí apresentam as alternativas, né? A. Quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo. Quando o somatório das infrações cometidas pelo infrator no prazo de 1 ano alcançar 20 pontos negativos. Quando for flagrado dirigindo com velocidade superior a 50% da máxima estipulada para a via, ou todas as alternativas anteriores. A resposta para essa questão é a letra A. Quando suspenso o direito de dirigir, um infrator conduzir qualquer veículo. Quais são as outras formas de cassação do documento de habilitação? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A cassação do documento de habilitação, a gente sabe que pode se dar por qualquer habilitação. E ela vai acontecer em que casos? Quando o indivíduo estiver dirigindo o veículo automotor, qualquer veículo automotor estando com o direito de dirigir suspenso. Dirigindo qualquer veículo. Uma outra forma é quando ele é condenado judicialmente por crime de trânsito ou nos casos de reincidência das infrações previstas nos artigos 162, inciso 3º, 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Dirigir com habilitação de categoria diferente da do veículo automotor, entregar a direção do veículo automotor a indivíduos, né, a condutores nas situações do artigo 62, permitir a direção de veículo automotor a indivíduos, a condutores nas qualificações do artigo 62, dirigir alcoolizado ou sob influência de alguma substância que cause efeito análogo, racha ou pega, corrida não autorizada, competição esportiva não autorizada e manobra perigosa. Então, reincidência nessas infrações aqui, no intervalo de 12 meses, tá? No intervalo de 12 meses. Condenado judicialmente por crime de trânsito e dirigindo qualquer veículo automotor estando com a habilitação suspensa, com direito de dirigir suspenso, geram a cassação do documento de habilitação. Vamos voltar lá à questão. A questão ele apresenta, certo, as alternativas, informando a você, querendo saber, na verdade, o conhecimento relativo a quando que o indivíduo vai ter a sua habilitação cassada.
Nisso que a gente apresentou, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Resposta A, gabarito da banca A, perfeito. Por que não poderia ser B? Quando o somatório de infrações cometidas pelo infrator no prazo de 1 ano alcançar 20 pontos negativos. Isso é um caso de suspensão do direito de dirigir e não de cassação do documento de habilitação. Quando for flagrado dirigindo com velocidade superior a 50% da máxima estipulada para a via. Isso é uma infração de trânsito onde não existe esta previsão. Existe sim a previsão da suspensão do direito de dirigir nesta infração, mas não há cassação do documento de habilitação. E a última resposta, letra D, todas as alternativas anteriores, estaria errado. Então, resposta letra A. Não temos o que discutir nessa questão. Vamos para a seguinte. Questão de número 27 da prova amarela. O artigo 269, Código de Trânsito Brasileiro, a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas, exceto. Então, ele quer que você saiba quais são as medidas administrativas possíveis de serem aplicadas tanto pela autoridade de trânsito quanto seus agentes. Aí é apresentado nas respostas: realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. B. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. Letra C. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. E letra D. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Bem, aqui ele quer saber quais são as medidas administrativas aplicáveis. E não toda e qualquer sanção aplicável a uma infração de trânsito ou alguns requisitos necessários para a aplicação das penalidades, tá? Então você tem que saber o quê? Quais são as medidas administrativas. Mas se você já sabe quais são as penalidades, você não precisaria nem pensar em mais nada, porque a letra D, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme visto na questão anterior, ela é uma penalidade. E como ele quer saber na questão a exceção às medidas administrativas, logo a resposta correta para essa questão é a letra D, perfeitamente como apresentado no gabarito da banca. Tá legal? Realização de exames, recolhimento de animais, recolhimento de certificado de licenciamento anual são medidas administrativas, sim, previstas lá no CTB, lá no Código de Trânsito Brasileiro, lá dentro da lei. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação é uma punição, mas dentro do CTB é penalidade e não medida administrativa. Gabarito da questão 27, letra D, perfeito, não temos mais o que discutir. Vamos para a 28, questão de número 28 da prova amarela. Lá no artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro. O infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN. O curso de reciclagem, a frequência obrigatória em curso de reciclagem, é uma penalidade aplicável ao condutor, ao infrator. Tá bom? Quando é que ele vai ser submetido ao curso de reciclagem? Item 1. Quando, sendo quanto mais, for necessária a sua reeducação. Item 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Item 3. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. Item 4. Quando absolvido judicialmente por delito de trânsito. Item 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito.
Bem, dentro desses 5 itens apresentados, quais deles levam à aplicação da frequência obrigatória em curso de reciclagem? Quais deles fazem com que o infrator seja submetido a curso de reciclagem? Item 1, perfeito. Item 2, perfeito. Item 3, perfeito. Item 5, perfeito. Onde está a imperfeição do item 4? Quando ele diz, quando absolvido judicialmente por delito de trânsito. Quando o correto deveria ser quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, logo, o item 4 está incorreto. Os itens 1, 2, 3 e 5 estão corretos. Quais foram as respostas apresentadas? Letra A, apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. Isso está errado. Letra B, apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas, ou seja, letra B está perfeita. Letra C, apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Não, aqui a 1 está correta e a 4 está incorreta. D, apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5 estão corretas. Errado, porque a 4 está incorreta. Logo, a resposta é letra B, exatamente como apresentado no gabarito da prova, tá legal? Então, a questão 26, a questão 27 e a questão 28 da prova amarela, até o presente momento, todas ok, não tendo o que se contrapor a elas, tá bom? Então, vamos na sequência aqui. Temos a questão de número 29, tá? A questão de número 29 da prova amarela apresenta a seguinte informação. Lá de acordo com o artigo 260, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior. Que veículo é esse? É aquele veículo que foi licenciado em qualquer país que não seja o Brasil. Em trânsito no território nacional. Aconteceu isso muito na Copa, certo? Vários carros de chilenos, argentinos, colombianos, todos aqueles países sul-americanos que participaram da Copa, até de outros países também, né, que eu vi até essa situação no Rio de Janeiro. São veículos estrangeiros, licenciados fora do país. A multa respectiva daquela infração que esse veículo vir a cometer deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio, 2 pontos. Então, antes que um veículo licenciado no exterior saia do território nacional, a regra diz que paga-se a multa se ele cometeu infração. Então, se um veículo licenciado na Argentina, registrado lá na Argentina, um veículo argentino, ele avança o sinal no Rio de Janeiro, ele cometeu infração. Logo, essa infração tem a penalidade de multa aplicada. Ele vai ter como receber essa multa? Não. Por quê? Porque ele não tem o cadastro lá no Renavan, no Renasce, nem esse veículo, nem esse condutor. Mas ele vai ter que pagar a multa em função da infração cometida? Sim, porque o CTB ele se aplica a todo e qualquer veículo que esteja circulando, que esteja realizando operação de trânsito no território nacional. Então, se está no Brasil e cometeu a infração, vai ser penalizado pela lei brasileira, pelo CTB. E aí esse veículo vai saindo do Brasil. Quando ele chega para sair do Brasil, ele só vai poder sair do país uma vez pagando a multa respectiva àquela infração. Porém, existem acordos bilaterais ou multilaterais entre os países que determinam a possibilidade ou não de se respeitar um determinado princípio para que não seja arrecadada a multa antes da saída desse veículo do país. O Código de Trânsito Brasileiro ele coloca o termo princípio da reciprocidade.
e não qualquer um outro termo de legalidade, patrimonial ou de patriotismo. Então, a resposta da questão 29 é a letra C, de forma inequívoca e de acordo com o que foi apresentado lá no gabarito dessa questão, tá bom? Vamos na sequência, então, para a questão de número 30, a última questão de legislação de trânsito da prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a prova amarela. A autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo de um órgão que realiza a fiscalização, na esfera das suas competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e dentro da sua circunscrição, ou seja, onde ele exerce a sua função administrativa, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então, na questão 30, ele quer que você saiba o quê? Quais são as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro que podem ser aplicadas a um infrator. Quem aplica é a autoridade de trânsito. Então, quais são essas penalidades? Item 1, multa. Item 2, advertência verbal. Item 3, suspensão do direito de dirigir. Item 4, a apreensão do veículo. E aí temos as alternativas querendo saber quantas são as respostas corretas. Quantos são os itens corretos, certo? Letra A, uma resposta correta. Letra B, há 2 respostas corretas. Letra C, há 3 respostas corretas. Letra D, há 4 respostas corretas. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vamos mudar novamente para a gente poder escrever, né? Tem aqui. Eu quero falar quais são as penalidades. As penalidades previstas no CTB para aplicação pela autoridade de trânsito são as seguintes. Em que ordem aparece lá no código e uma forma mais fácil a gente poder aprendê-las. Primeiro é Primeiro é a advertência por escrito, tá? Primeira delas, advertência por escrito. A que se segue a multa. Depois, suspensão do direito de dirigir. Depois, apreensão do veículo. Após, cassação da habilitação. No código, você não vai ver esse termo assim, né? Cassação da habilitação. Vai ser cassação da Carteira Nacional de Habilitação e cassação da permissão para dirigir. Mas tanto a permissão para dirigir quanto a Carteira Nacional de Habilitação são habilitações e vai seguir o mesmo procedimento para a cassação delas. E frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, essas são as penalidades previstas na legislação de trânsito no CTB. A advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da habilitação e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Cada uma delas sendo aplicada em função dos institutos previstos na própria legislação de trânsito, no próprio CTB. Então, essas são as penalidades que você tinha que saber na prova para aplicação pela autoridade de trânsito. Vamos lá à questão. A questão diz assim, ó, a autoridade nas esferas das competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações previstas as seguintes penalidades. Então, nós temos essas penalidades que eu acabei de apresentar para vocês, acabei de escrever aqui para vocês. Como é que a gente vai responder essa questão? Observando os itens, verificando quais deles são efetivamente
as penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito, fazer o somatório deles para realizar a resposta. Simples assim. Multa está previsto naquilo que eu acabei de escrever? Está. Advertência verbal está previsto? Não, existe advertência por escrito. Não existe penalidade de trânsito, advertência verbal. Logo, o item 2 ele é errado. 3. Suspensão do direito de dirigir. Está ok? Está ok. 4. Apreensão do veículo. Eu apresentei para vocês a apreensão do veículo aqui na telinha? Apresentei. Então, tem o item 1, 3 e 4 como sendo corretos, como sendo penalidades. Logo, a resposta correta vai ser letra C. Há 3 respostas corretas, exatamente como apresentado no gabarito lá da banca, da provinha de vocês. E aí a gente termina, então, essa correção da prova de legislação de trânsito para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham ido bem na prova e naquelas matérias onde existiram alguns problemas, você realize o seu recursinho lá para poder alcançar a aprovação. Tá bom, meu aluno? Um abraço a todos e até umas próximas aulas aí. Tchau, tchau.